Stockfish. Então, eu acho que o principal problema do GPT realmente é a heurística dele é muito ruim, né? Ele tem uma heurística muito ineficaz. Eu nem sei se ele tem propriamente uma heurística, ou se ele tem um algoritmo só que usa lá, quando é isso, quando é isso, mas ele não tem, talvez, um processo que poderia ser sequer chamado de heurística propriamente, que possa filtrar, né, de uma maneira estatística e selecionar o que tem mais probabilidade de ser correto. Talvez ele seja mais determinístico, talvez ele seja mais algorítmico, né? Talvez. O que você acha do viés cognitivo do ser humano? Porque, por exemplo, o Ray Kurzweil, que é um filósofo associado ao transhumanismo, que já fala sobre a singularidade tecnológica desde mais ou menos a década de 80, ele diz que o ser humano tem um viés cognitivo de esperar que o futuro seja igual ao passado, isso porque a espécie humana evoluiu em condições onde o meu avô viveu no mesmo mundo que eu, o meu neto vai viver no mesmo mundo que eu estou vivendo agora. Por exemplo, uma pessoa que está viva no ano 1000, a sociedade não vai mudar muito em 2 gerações ou em 4 gerações, mas hoje a gente já vive num mundo completamente diferente do mundo que o nosso pai viveu, e nosso pai também viveu num mundo completamente diferente que o nosso avô viveu. Então as coisas estão mudando muito rápido, e só que as pessoas elas não esperam que vai mudar tão rápido por causa da forma como a nossa espécie evoluiu, que traz já esse viés cognitivo no ser humano. Então, por exemplo, o Ray Kurzweil ele dizia que a gente ia carregar um celular no bolso, um celular não existia essa palavra, mas ele dizia que a gente ia carregar um computador no bolso, que não ia ter teclado e não ia ter mouse, e as pessoas, ninguém acreditava nele. Aí lançou o iPhone e todo mundo achou completamente normal e seguiu em frente. Será que nós somos meio cegos para essas mudanças que estão acontecendo hoje tecnológicas? Tem vários pontos aí, né? Um deles é das profecias que são autorrealizáveis, né? O fato dele ter feito a previsão pode ter servido de base para o Jobs e para outras pessoas que podem ter se inspirado no que ele previu para sugerir o uso de eliminação das teclas, etc., de outras mudanças. E, em parte, houve um processo natural e, em parte, é possível que ele tenha influenciado algumas dessas previsões. Se você pega, por exemplo, o Admirável Mundo Novo, tem quase todas as previsões que são tecnológicas, não estão muito próximas da realidade. Algumas previsões sociais se encaixam mais ou menos, né? E tem também a questão, um dos viés cognitivos, justamente essa questão de procurar encaixar a realidade observada nas previsões que nós gostaríamos que fossem representativas da realidade. O Nostradamus, por exemplo, as pessoas interpretam as centúrias do jeito que elas acham conveniente para que sejam validadas as previsões dele. Não é bem esse caso, porque seria mais específico, né? Ele previu mais concretamente o caso de computador, de ausência de teclado e tal. Mas muitas vezes tem esse problema. No caso do viés cognitivo que você falou das pessoas no futuro ter uma evolução muito rápida que pode fazer com que no futuro nós tenhamos expectativas muito diferentes do que vão acontecer. Sim, eu acho que é um dos viéses cognitivos que nós temos, eu acho que é esse. Outro viés é probabilístico, as pessoas têm muita dificuldade para lidar com probabilidade. Tem vários outros vieses que as pessoas lidam com o mundo de um modo geral, mas esse acho que é realmente um dos vieses graves, que é justamente no caso do chinês, né, que acho que seria já um exemplo dos foguetes, e eu acho que o principal problema que tem dos vieses cognitivos não é tanto no sentido do futuro, mas sim de lidar com problemas cotidianos que levam a muitas interpretações incorretas da nossa realidade atual mesmo. Né? Isso acontece com muita frequência. No mercado financeiro é extremamente comum esse tipo de coisa. Na ciência, de um modo geral, cada vez mais nós temos observado um processo de mercantilização em que eles estão muito mais preocupados em vender, em publicar artigos, né, em vender conteúdos do que em transmitir informações corretas. E no caso do GPT especificamente, as bases de dados que ele utiliza são muito archive.org, ResearchGate, acho que são bases fundamentais que servem com grande peso para o GPT tomar as decisões, formar a rede neural dele. E muitas informações lá, talvez 80%, 90%, ou são incorretas ou estão distorcidas. Né? E isso muitas vezes está relacionado a vieses cognitivos,
dos autores dos artigos, porque eles não estão preocupados em encontrar informações corretas, eles estão preocupados em que os artigos sejam aceitos para publicação, que eles continuem recebendo o financiamento das entidades fomentadoras, que eles continuem... Porque muitas vezes esse financiamento vem de grandes corporações. Então, por exemplo, se uma indústria agrícola financia uma pesquisa, essa pesquisa não vai concluir que uma dieta carnívora é boa à saúde, né? Porque a carne é o concorrente do trigo e do carboidrato, né? Então, existe todas essas pressões de grandes corporações, né, às vezes em pesquisas. Em alguns casos, inclusive, alguns vieses não são propriamente cognitivos, né? São outros tipos de vieses que podem influenciar também, no caso, vieses comerciais, vieses sociais, né? Que podem interferir. Os vieses cognitivos, acho que estão mais associados realmente ao que a pessoa pensa e, por algum motivo, ela pensa de uma maneira incorreta. A maneira como nós enxergamos o mundo, por exemplo, né? Você enxerga em uma estrutura em 3D e a informação que chega para nós ela é projetada em duas superfícies 2D. Então, você forma uma visão estereoscópica e, a partir daí, você tenta inferir qual é a estrutura 3D que você está observando, mas você não tem uma informação real dessa estrutura 3D. Inclusive, muitas ilusões de ótica são baseadas nesse preconceito de como o cérebro constrói, ele tenta reconstruir, né, a imagem que nós enxergamos. E isso, quando é visual, é muito fácil você perceber o problema, mas quando não é visual, e acontece muitas vezes isso, as pessoas elas interpretam ideias, de um modo geral, com vieses cognitivos e elas não percebem os desastres que estão se passando nessas interpretações, né? Essa questão dos viés cognitivos por si só é muito ampla, né? Existem dezenas, talvez centenas de viés cognitivos que são formas como o cérebro simplificava as operações que o ser humano precisava fazer no ambiente que a gente evoluiu, que é um ambiente muito diferente do ambiente atual, né? Então, muitos desses viés cognitivos estão atrapalhando, na verdade, o ser humano, né? Porque a questão da nossa biologia está desatualizada. Então, a forma como o cérebro trabalhava na selva, ele tenta trabalhar, às vezes, da mesma forma hoje na civilização e isso não dá certo, né? E isso é visto de formas coletivas também, né? Grandes movimentos de políticos, onde as pessoas têm uma ideologia, se reúnem e todas seguem aquela ideologia, às vezes isso aí é tudo subproduto de viés cognitivos, né? E essa questão política é bem complexa, né? Porque as pessoas elas criam um ambiente social em que elas criam uma dependência de aceitação naquele meio. Elas já têm uma certa dificuldade para julgar corretamente o que está correto e o que não está do ponto de vista lógico. E ainda por cima, elas têm incentivo social para serem aceitas naquele meio, elas não podem discordar de certas coisas, porque senão elas vão ser recriminadas. Então, se ele é bolsonarista, ele tem que apoiar o Bolsonaro, se ele é lulista, ele tem que apoiar o Lula, e não importa o que o Lula fez, se está certo ou se está errado, você tem que apoiar, e vice-versa, o Bolsonaro é a mesma coisa. E a pessoa, ela, mesmo que não fosse por esses motivos, a pessoa já teria dificuldade para julgar o que é certo ou errado. E ainda por cima, tendo esse incentivo extra de que para ela ser aceita naquele grupo, que ela começou a se engajar, e ela ainda tem um incentivo para exacerbar aquela tendência de distorcer para um lado ou distorcer para o outro, isso acaba formando uma polarização muito absurda, né? Porque no fim das contas, acaba sendo ruim para todos, porque o objetivo principal da política não deveria ser direita ou esquerda ou centro, deveria ser fazer o que é certo e justo e bom para o país, independentemente de ser direita ou esquerda. E aí você tem grupos que estão se matando, e às vezes você tem pessoas boas nos dois grupos e pessoas más nos dois grupos, e as más e boas estão no mesmo grupo, e as más e boas no outro grupo também. E o ideal seria que as boas se unissem contra as más, e não que ficassem as más de direita misturadas com as boas de direita, e as más de esquerda misturadas com as boas de esquerda, que o que é mais importante para resolver os problemas do país não é o que você está da direita. Se você tem um presidente de direita ou de esquerda, pouca diferença vai fazer para o país. Agora, se você tem um presidente competente, que quer realmente resolver os problemas de forma concreta e objetiva, independente de agradar ou não a população, mas sim fazer o que é melhor para o país, tanto faz se ele é de direita ou de esquerda ou de centro, se ele não tem posicionamento político, o que ele vai resolver os problemas precisa analisar objetivamente o que precisa ser feito aqui. Nós temos um problema aqui. A educação tem tais e tais problemas. O que eu tenho que fazer para resolver?
O transporte tem tais e tais problemas, a saúde tem tais e tais problemas, a economia tem tais e tais problemas. O que eu tenho que fazer para resolver esses problemas? É assim que tem que tratar, e não, eu vou legislar para o proletariado, eu vou legislar para os empresários. Não, você vai legislar para resolver os problemas que existem no país, independentemente né? E tem que Mas priorizar, tem que hierarquizar esses problemas. existe uma questão também de que o cérebro vai se adaptando pela dopamina, né? E uma das coisas que mais gera dopamina é o dinheiro. Então, a pessoa que ela recebe dinheiro de alguma fonte, o cérebro dela vai passando a acreditar cada vez mais que aquilo ali está certo. Então, a pessoa recebe dinheiro do partido de esquerda, ela vai cada vez mais acreditar que aquilo ali é verdadeiro. E se não estiver acreditando, é porque ela é psicopata também e também não liga para o que é certo, né? Então as pessoas vão se adestrando pelo dinheiro. O capital pode ser uma forma de adestrar as pessoas. Ele vai te recompensando por você fazer apoiar determinado mecanismo ali que está gerando capital ou que está gerando lucro. E esse lucro não precisa ser do mercado, pode ser da política também, né? E você vai apoiando aquilo que está dando lucro. Então isso funciona para corporações, para política, para o mercado. E aí eu acho que existem casos em que a pessoa é bem intencionada, ela acredita que aquilo ali é o certo, só que essa crença de que aquilo ali é o certo já é uma crença corrompida. Ela pode até acreditar que está fazendo certo, mas essa crença está corrompida. Quando a pessoa realmente acredita que está fazendo alguma coisa certa, ela geralmente é flexível para reconsiderar o posicionamento dela quando você expõe fatos e argumentos que mostram que ela está errada. Quando a pessoa tem má intenção, aí você mostra que ela está errada, além dela não se reposicionar, ela vai ficar com ódio por você ter mostrado que aquilo que ela acreditava não era uma boa representação da realidade, né? Então, Mas você não acha que existem, por exemplo, terroristas que se explodem por boas intenções? na cabeça deles, é porque os critérios que eles usam são muito primitivos, né? São muito primários, eles não têm um discernimento muito sofisticado. Os caras que dominam esses terroristas são pessoas geralmente mais articuladas, que têm um pensamento mais crítico razoável. Razoável no sentido de eles pensam com lógica, mas eles tomam decisões convenientes para eles comercialmente, politicamente, e que não são necessariamente boas para as pessoas que vão lá se matar e jogar, né, os carros bombas e aviões, etc. Então, eu acho que, assim, as pessoas, de um modo geral, elas são muito facilmente manipuláveis de diferentes maneiras. Elas não são muito diferentes de animais, de cachorros, de os estudos do Espírito Pavone sobre como os animais agem.